A história dos cosméticos começa com os homens pré-históricos. Para hidratar a pele, os antigos egípcios já empregavam óleo de castor como um bálsamo protetor, a argila, o leite, a rena e o azeite de oliva. O sabão era uma mistura perfumada à base de cinzas ou argila. Eles usavam os cosméticos independente do seu sexo ou status social. Para delinear e acentuar os olhos, eles usavam a mistura de metais, cinzas e amêndoas queimadas. Alquimia, a química de Deus, onde tudo se transforma. Os alquimistas, em busca por formas de fabricar ouro e o elixir da longa vida, acabaram por produzir óleos e resinas que foram considerados os primeiros remédios e formulações cosméticas da humanidade. O homem em busca da eterna beleza. Um conjunto de conhecimentos empíricos, teóricos e práticos. No século X, os boticários, como eram conhecidos, desempenhavam o papel de médico e farmacêutico. Mas o conceito da ciência médica mudou. Em 370 a.C., morreu o grego Hipócrates, considerado o pai da medicina e o maior médico da antiguidade. Um dos seus conceitos terapêuticos foi a distinção entre sintomas e doenças. Em 170 d.C., outro destacado médico do seu tempo, Cláudio Galeno, escreveu bastante sobre farmácia e medicamentos, sendo considerado o pai da farmácia. Antigos métodos científicos, emprego de plantas e substâncias de origem animal, marcaram a evolução da ciência médica, do setor químico-farmacêutico e das preparações cosméticas. Por volta de 2000 a.C., no Egito, nasce a arte de elaboração do perfume. Mas foi durante o século XIV que o processo de extração de óleo de flores, através da destilação, foi desenvolvido. Seus ingredientes experimentais e a tecnologia da destilação influenciaram a perfumaria ocidental e o desenvolvimento científico. O processo foi introduzido em toda a Europa durante o Renascimento. A mais antiga atividade de nossa civilização, com mais de 4.500 anos. Os antigos egípcios fabricavam sabão utilizando gordura animal e cinzas vegetais. Com o passar dos séculos, as técnicas de sabonificação das gorduras evoluíram, quando em 1792 se obteve a soda cáustica. Em 1879, nasce o primeiro sabonete redondo, cremoso e perfumado. Desde a pré-história, a gordura animal, plantas e minerais foram usados para hidratar a pele. Mas foi em 129 d.C. que o célebre médico Cláudio Galeno desenvolveu o primeiro creme frio para a pele, através das misturas de óleo de oliva, cera de abelha e águas de rosas. Galeno deu o nome de Unguentum refrigeris. Novas formulações foram desenvolvidas. A incorporação do bórax como um conservante, o óleo de amêndoa substituiu o azeite, nascendo assim uma nova base cremosa facial, a cor de creme. De origem remota ao tempo dos antigos egípcios, a sua coloração era extraída de uma concha.
púrpura de tiro. Mas foi no século XVI que o batom ganha popularidade e passa a ser confeccionado a partir da cera de abelha, essências e pigmentos vegetais. Em 1884, nasce o primeiro batom em forma de bastão. O pó de talco é um mineral. Na antiguidade, se usava o pó de talco como medicamento e para o uso estético. O alcafrão, a madeira, a rena e os minerais foram usados como colorantes para a produção dos pós. Mas foi a partir do século XVII que os pós passaram a ser manipulados e perfumados, e tornou-se uma parte integrante na maquiagem e para os demais usos estéticos. Na antiguidade, as misturas dentárias eram de produção caseira. Os ingredientes mais usados foram ervas aromáticas, giz, sal, casca de ovos e o carvão. O primeiro pó para limpar os dentes foi desenvolvido em 1850 a partir do bicarbonato de sódio. Assim como as misturas dentárias, na antiguidade se usava raízes para a higiene bucal. A partir do século XVII, as cerdas das escovas passam a ser feitas com pelos de porco ou pelos de cavalo. No século XIX, as escovas de dentes passam a ser fabricadas com fibras sintéticas. Com a decadência do Império Romano, veio a Idade Média, período onde o rigor religioso reprimiu o culto da higiene e a exaltação da beleza. Cidades e casas eram focos de sujeira. A água foi considerada um elemento nocivo e as pessoas tomavam um banho a cada ano. A higiene se resumia em lavar as mãos e os pés. Pomadas coloridas eram aplicadas para acentuar o rosto. Período onde o uso dos cosméticos foi diretamente afetado, sendo assim considerada a Idade das Trevas. Uma nova onda de restrições ao embelezamento. Um período de obscurantismo durante o qual o uso dos cosméticos e perfumes foi banido. O hábito dos banhos praticamente desapareceram, e quando feitos, se usava uma camisa branca para cobrir o corpo, por acreditar que os efeitos nocivos da água provocassem doenças. O padrão de beleza privilegiava a palidez. Para clarear a pele do rosto, se usava um composto feito com arsênico e chumbo. O resultado era uma pele clara e com aspecto angelical exigido pelos padrões da época. Durante o século XVII, os puritanos trouxeram outro período no qual o uso dos cosméticos foi abolido. Perfumes, dentes artificiais, cabelos falsos, enchimento nos quadris irá incorrer nas penalidades previstas pela lei contra a bruxaria. A água era utilizada para as bulições matinais para enxaguar as mãos. A cabeça deveria ser esfregada vigorosamente com a toalha perfumada. Os cabelos penteados, os ouvidos limpos e a boca lavada. A ameaça que os banhos representavam para a saúde em geral continuaram ao longo do século. O período mais negro da história dos cosméticos. No entanto, no final do século XVII, o puritanismo começou a declinar e o uso dos cosméticos retornaram. O uso de perfumes e pós tornaram-se parte integrante da higiene e da maquiagem.
No século XVIII, os cosméticos retornaram à popularidade. Contudo, a higiene corporal continuava escassa. Tanto homens como mulheres usavam os perfumes em grandes quantidades que serviam de desinfetante e purificador. O banho foi encarado como um passatempo de luxo e como exercício terapêutico. A pele deveria ser clara, cabelos loiros ou vermelhos, e o uso de perucas e cachos nos cabelos seguia um determinado padrão de beleza. O pó de arroz, a face rosada, as sobrancelhas pretas e os lábios vermelhos tornaram-se um sinal de estatuto social. Período de glamour e abundância no uso dos cosméticos. As mulheres seriam criadas como pérolas raras. Nelas abundavam os perfumes, as especiarias, os finos tecidos, os cosméticos, as joias e uma grande alegria de viver. Entre elas, destacavam-se as famosas cortesãs, mulheres deslumbrantes, de fina educação, que serviam de companhia aos ricos e nobres, que as proviam de luxo e bem-estar. Meretrizes que uniam a beleza e uma cultura ampla e domínio das artes e letras. Os tratamentos estéticos, como banhos perfumados, máscaras faciais e as massagens corporais, faziam parte dos cuidados de uma cortesã de luxo. A silhueta feminina nos séculos passados foi caracterizada por ornamentação extravagante, desenho curvilíneo, esplendor e rigidez. Saias amplas moldadas por armações, mangas bufantes, corsetes e rufos. Camadas estruturadas de roupas de baixo e peças decorativas adicionais. Vestir-se era uma atividade elaborada e que tomava muito tempo. No final do século XVIII, surge o primeiro modelo de calcinha ou simplesmente calção, peças longas e elaboradas com rendas e pinçados, uma sobre a outra. Até o século XVIII, o banheiro era projetado fora da residência. As necessidades fisiológicas e a higiene íntima eram feitas em contenitores específicos. E mais tarde, o mais conhecido como bidê. Há um silêncio quase completo de registro sobre as práticas de como lidar com a menstruação. Nos séculos passados, o menstro foi catalogado como enfermidade. Mas de certo as mulheres já usavam chumaços extraídos da lã ou do algodão, peles de animais, tampões feitos com tecidos e presos para mantê-los no lugar. Preparados com plantas medicinais, serviam para acalmar as cólicas menstruais e as coceiras. No século XIX, nasce o primeiro absorvente descartável da história. As mulheres, na antiguidade, já usavam lavagens e soluções como métodos contraceptivos. Eles tinham como base de atuação a zona da vagina, que funcionaria como espermicida. Plantas medicinais, como a angélica, o poejo e a cenoura selvagem, foram largamente usadas na antiguidade como método contraceptivo.
Na antiguidade, as mulheres de todas as classes sociais recorreram aos tratamentos estéticos e à higiene corporal. Receitas caseiras, como a produção de cremes, pós, máscaras faciais e a produção dos perfumes, foram relevantes no quesito embelezamento. Os banhos perfumados, os aromas, as perucas, os apliques para os cabelos, as chapinhas, as pomadas capilares e a ginástica matinal já faziam parte do cotidiano das mulheres nos séculos passados. A beleza seguia um determinado modelo, e as mulheres se dedicavam aos grandes cuidados com a aparência, de modo que se enquadrasse com os padrões da época. Em todas as épocas, o prazer e o dever com o belo esteve presente. Durante o século XIX, o mundo experimentava uma revolução industrial e, com a consolidação do sistema capitalista, a mulher entrou no mercado de trabalho. Com as inovações do setor químico, muitas companhias farmacêuticas surgiram. Nasce pela primeira vez o método de eliminação das rugas. Mas foi durante o século XX que o desenvolvimento científico influenciaria de forma decisiva o modo de transmissão de saberes. Em 1995, a nanotecnologia entra pela primeira vez nas fórmulas dos cosméticos. No século XXI, os nanocosméticos entram já como setor específico da indústria química, assim como os alfa-hidroácidos. Ativos que conferem uma melhor penetração nas camadas mais profundas da pele e com propriedades superiores em sua performance. E com os avanços da tecnologia, nasce a empresa Fleur La Marquise, uma junção de qualidade da tecnologia contemporânea, mas com os requintes dos séculos passados. Fleur La Marquise, a arte de transformar o ordinário em extraordinário.